Boa noite, Petri e Caio. Parabéns pelo trampo de ambos. Sou dono de um Akita Inu. Inu, né? Agora eu falei certo. Isso. Akita Inu. Deita. Deita. Já trabalhou com essa raça? Já trabalhou com essa raça, Caio? Se conhecer de algumas dicas para lidar com o temperamento da raça, muito obrigado. Cara, já vi diferentes perfis aí de Akita, tá? Já trabalhei Akita muito bom, super inteligente, muito dinâmico, bem fácil com adestrabilidade alta, e já tive que reabilitar também um Akita agressivo. Então, depende do bichinho que você tiver na sua casa. Não tem muita dica. Eu não tenho dica pra raça. Foi como eu já falei aqui. De forma geral, né? É de forma geral, é cachorro. Eu não olho pra raça. O problema é que quando uma pessoa ela olha direto pra raça, ela já tem um preconceito com essas raças consideradas difíceis. Então já tá aquilo alojado na mente, ela vai ter dificuldade pra treinar aquele cachorro. Não tem jeito. Tem que vencer o preconceito Boa. em relação às raças. O Vinícius Kruger mandou aqui. Boa noite, Petri, Delacqua e Caio. Ótima conversa. Só queria parabenizar o programa. Dá para aprender muita coisa e pegar uma lição pra vida em cada episódio. Conhecer diferentes histórias, pontos de vista é do caralho. Obrigado. Isso aí. Boa. Teve mais uma questão que um cara mandou aqui no Telegram. Temos tempo? Vamos lá. Temos tempo. O Gabriel Schiavon. Boa noite. Tenho um cachorro que nasceu em casa e sempre foi criado com muito carinho. E por algum motivo ele não brinca e não fica bravo com nada. Ao contrário da mãe dele, que também está aqui desde pequena. É normal isso do cachorro ser totalmente passivo e carinhoso? Cara, olha só. Minha família, minha casa, era eu, minha mãe e minha irmã. Minha mãe era virada no giraia. Braba que só. Minha irmã não. E aí? Então essa questão não adianta. Pode ter você tem um cachorro que a mãe do cachorro ela é valente, brava. Às vezes o seu cachorro não saiu com esse temperamento. Temperamento varia de indivíduo para indivíduo. Não necessariamente ele tem que ser agressivo, né? Às vezes você queria que ele mostrasse algo mais para você, mas não é da natureza dele, às vezes. Natureza. Tem um cara mandando aqui, ele quer muito saber sobre... Ele mandou várias vezes em Caps Lock aqui. Pergunta sobre o dogo brasileiro. Que isso? Dogo brasileiro ou dog brasileiro, sei lá. Cara, não tive nenhum contato com a raça ainda. Existe o dog brasileiro? Dog brasileiro, sei lá. Cara, não tive contato com essa raça ainda não. Já tive com dogo argentino. É dogo argentino aqueles. E dogo argentino foi punk a experiência com um deles, né? Que foi aquele que eu contei que foi o mais difícil. E também já peguei alguns fáceis. Por isso que eu falo que raça, pra mim, não significa muita coisa essa parada. Peguei uma dogo também que era um doce. Muito boazinha. Fácil demais de adestrar. Então, o pessoal coloca muito, tal raça é perigosa, tal raça é burra, a outra raça é inteligente. Border Collie é inteligente. Já peguei Border Collie difícil pra treinar, e aí? Né? Então, temperamento, varia de indivíduo pra indivíduo. E Pitbull? Preconceito com Pitbull, atrelar também. eles à agressividade, é mito isso aí? Qual é o... O pessoal também tem muito preconceito quanto a isso. O que acontece? É claro que cada raça tem, sim, características específicas daquela raça, que se repetem. Então, por exemplo, o Pitbull. Eu acho um excelente cão. Eu gosto de Pitbull. Pitbull é um cachorro bom de temperamento. Eles são, no geral, em regras gerais, eles são atléticos, são fortes, são bons para fazer caminhada, prática esportiva com você. Então, se você é um cara que tem atividade, é legal ter um Pitbull, é gostoso ter um Pitbull. O grande problema que aconteceu com o Pitbull é que, em mãos erradas de pessoas que não têm a consciência de que tem que educar, disciplinar, pessoas que nem têm condições de ter aquele cachorro, acabaram tendo. E aí acabou resultando em problemas aí de acidentes. Por quê? É um cão que tem força? Tem força. Tem temperamento? Tem. É um cachorro. Só que tem temperamento. E aí, se você não sabe fazer um trabalho direito, uma educação básica dentro de casa, você pode ter problema. Eu sempre pensei, ver se tá correto meu raciocínio, que eu sempre tive. Tipo, se tu tratar um poodle e um pitbull da mesma forma, é errado, e eles se tornarem agressivos,
A única diferença é que quando o Pitbull for agressivo, vai causar um estrago maior. Tem uma estrutura mais Mas o forte. Poodle também vai ser agressivo. Então esse que é o ponto específico, né? Exatamente. Então vai da criação, vai da educação. Se você deixar instalar a agressividade no cão, seja ele qual for, você vai ter problema. Você vai dar trabalho. No mínimo, vai morder o seu tendão do pé. Pô. Vai machucar o pé, o calcanhar vai... Nada. Ih, menina. Será que ela quer fazer alguma coisa? Quer fazer uma brincadeira aí? Quer obedecer e fazer uns exercícios. Ela viu a bola, ficou maluca agora. Já que ela tá animada, vamos fazer alguma coisa, então. E dá pra mostrar aqui? Será? Vamos ver? Ó, aquela câmera pega lá ó, tudo. Ó. Ah, é? Ele... Pode afastar o microfone aqui um pouquinho? Claro. Vamos ver aqui. Pera aí. Calma aí, Ronda. Esse fio vem mais pra cá ou esse é o máximo que tá? Eu vou tentar fazer o máximo aqui. Chega mais perto aí. Ronda. Hoje eu vou fazer com um brinquedo aqui, é um ambiente diferente. Mas ela não precisa, os cães nossos lá não precisam estar com brinquedo ou com guia para poder obedecer. Deita. Senta. Gira. 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 Deita. Senta. Ok. Ganhou o brinquedo. Opa. Olha os fios. Deita. Aí. Então, Ronda. Larga. Larga. Pega. Isso. Larga. Pega. Larga. Senta. Deita. Senta. Back. Vamos ver se ela vai ali pra trás antes do tripé. Vem aqui. Senta. Isso. Back. Deita. Ok. Aí. Essa é a dona Ronda. Mas ela, quando a gente fala alguma coisa, ele entende a energia do que a gente fala ou ele entende algo a mais? Quando tu conversa com um cachorro e fala isso aí, legal, o que ele entende? Exato. Então, a gente trabalha as emoções do cão. Com o passar do tempo, certas palavras como essas que eu falo fora do comando, né? Tem o comando, senta, deita, fica e tal, gira. É o comando do exercício, do comportamento. Só que tem outras que estão ao redor. Isso, muito bom e tal. Esses elogios, com o passar do tempo, o cachorro vai entendendo também que é coisa boa. Uhum. Mas tudo é condicionamento. Então, por exemplo, cada palavra dessa do comando, a gente vai condicionando. Primeiro a gente ensina o comportamento, depois a gente só dá o nome para esse comportamento. Então, por exemplo, no começo, para ela sentar e deitar, eu usava uma porção de comida na mão, mostrava o caminho. Quando ela fazia o exercício, ela ganhava recompensa, certo? Então, por exemplo, eu induzia ela a fazer aquele movimento, ela seguindo a comida na minha mão. Então, levava a comidinha para baixo, ela ia atrás da comida para baixo. Quando ela chegava lá embaixo, eu falava para ela, muito bom. E aí dava uma comida. Depois de um certo tempo, quando o cão já percebe, ele faz uma leitura corporal sua, ele percebe o que você vai fazer. Aí ele já fala assim, saquei. Ele vai colocar a comida lá embaixo, é hora de eu deitar lá embaixo. Aí ela, às vezes, já antecipa. Antes de você fazer, ela já oferece voluntariamente esse comportamento. Quando o cão começa a oferecer voluntariamente esse comportamento, aí eu começo a dar nome para ele. Eu já sei que ele está perto de soltar aquele comportamento, eu falo, deita. Porque em seguida eu já sei que em segundos ela já estava predisposta a deitar. Uhum. E aí ela deita. Aí vai começando a criar essa conexão. Depois eu só falo e ela obedece. Eles sentem a energia do que tu tá falando e como tu tá falando também? Aquele Sim. negócio de que o cachorro sente que tu tá triste, se tu falar alguma coisa num tom de voz mais baixo, ele sente que tu tá mal ou que tu tá brabo? Sim, sente. Eles sentem sim. E a gente trabalha muito as emoções do cão, né, nesse sentido. Então, por exemplo, tem duas... O cachorro, ele obedece. Fica, vou guardar essa bola aqui, peraí. Fica aí, hein, moça. Deita. O cachorro, quando a gente vai condicionar os comportamentos do cão, eles são divididos em duas partes. Muitos só conseguem olhar o comportamento físico, a execução desses movimentos. Só que o cachorro, ele executa movimentos com o físico dele, só que o emocional está sendo condicionado também. E o emocional é a parte mais importante. Então, por exemplo, toda vez que eu crio uma conexão de comportamento, né, eu peço para que ele execute o comportamento e em seguida esse comportamento traz uma recompensa, esse comportamento do cão já está impregnado de emoções positivas, de boas sensações. Então ele tem prazer e satisfação em realizar. Beleza. Depois, em um outro nível do treinamento, eu dedico
a colocar mais desejo no cão dentro da realização daquele comportamento. Vou te explicar. Por exemplo, vou dar o exemplo do exercício de deitar, tá? De deitar rápido. No começo, ele deita devagar. Eu pego um petisco, ele não sabe o que eu quero dele, vou levando o petisco para baixo. Aí, quando chega lá embaixo, deitou, eu falo para ele, isso, muito bom. Abro a mão e deixo ele comer o petisco. Repetindo esse processo, ele aprende. Quando ele chega com a mão com a comida e faz aquele gesto para baixo, eu preciso deitar logo, que lá embaixo ele vai me dar a comida. Condicionou o início. Depois, como eu falei, ele começa a ter ações voluntárias. Ele nem espera mais eu colocar a mão lá embaixo. Fala, já sei o que você quer de mim. Pum! Ele já deita e já me dá a comida. Como se ele pedisse a comida. Né? Aí, condicionei isso. Beleza. O cão já tá fazendo bem. Aí eu começo a dar eu começo a condicionar. Eu falo para ele, deita, quando ele já tá perto de fazer o deita. E aí ele deita em seguida e eu recompenso. Beleza, aprendeu. Só que ele vai ter um nível de resposta. Ele já gosta de fazer, tem prazer, ele responde bem. Só que no caso, o treinamento que a gente faz com os nossos alunos, a gente ensina eles a jogar um nível emocional mais alto para a realização desse deita, por exemplo. E aí o deita, o cachorro chega quase até bater os cotovelos no chão, de tanta velocidade, e o rabinho abanando muito rápido assim. Eu quero comida, quero prêmio, quero brinquedo. Por quê? Porque antes, aí o que eu começo a fazer? Um ajudante segura o meu cão, e aí antes de eu posso até demonstrar aqui, se você segurar a guia dela. Tá, vamos lá. Então vamos lá. Pode segurar a guia dela ali, só para ela não me alcançar. Se você segurar ela só um pouquinho para trás ali. Eu levanto então, melhor? Pode levantar. Então, por exemplo, o cachorro já deitava, certo? Num nível de velocidade. Deita. Ela já está condicionada, ela vai fazer sempre rápido, sempre. Aí depois o que eu faço? Segura só um pouquinho mais para trás, Arthur. Eu puxo ela. Puxa ela mais para trás. Tá. Desloca ela mais para trás um pouco. Desloca ela. Vem. Isso, fica aí. Ronda. Segura, não deixa ela vir para frente, tá? Aí o que eu faço? Segura firme agora, porque ela vai ficar agitada. Tá. Bola. Opa. Aí, senta. Ronda, senta. Solta a guia agora. Deita. A velocidade é diferente, o rabinho lá. Sim. Ok. E eu premio nessa hora. Ou seja, eu subi primeiro o nível emocional dela, eu instiguei ela. O microfone. Eu instiguei ela, eu subi o nível emocional dela. E quando ela tá com a dopamina acionada, o nível de dopamina dela subiu, aí eu peço pra ela, faz o deita agora. Vum! É muito rápido, igual um raio. Sim. E aí quando eu entrego o prêmio nessa hora, eu gero essa conexão. Eu passei pra ela o quê? Deita não é um deita qualquer. É igual um raio que eu ganho o prêmio. Sim. Ela começa a condicionar isso. Ela fica muito alegre, ó. Exato, Como é que ela a tá loucura. O rabinho não Tá para. pilhado. Qual é o principal erro que as pessoas cometem? Porque às vezes tem um cachorro, aqueles cachorros que come o colchão, que come os papel do cara que trabalha no escritório, que tem um escritório em casa. Qual é Toca o o terror em casa. qual é o principal? O que as pessoas fizeram de errado? Principal erro que eu vejo hoje nas pessoas, são vários erros, mas os principais é humanizar os cães demais. Tá certo que hoje muitas pessoas optam por ter um cão ao invés de ter um filho, por N motivos. Às vezes também nem pode ter um filho e tal. E aí opta pela companhia de um cão. Só que esquece que ele vai ser o filho dele, né? Aquele cão vai ser o filho da família ali. Só que é um filho de 4 patas. Não é um ser humano. E muitas pessoas acabam ali confundindo essa parada. E aí oferecem coisas para o cão que não vai de encontro às necessidades dele. Então esse é um dos problemas que acontece. Então começam a tratar como se fosse um ser humano. E, tipo, quais atitudes? Que eles têm? Atitudes, exemplos assim que prejudica o cão a ser um cão educado. Certo. Às vezes, quando a mãe ou o pai do cachorro ali tem, às vezes, já talvez teria dificuldade já no relacionamento se fosse um filho humano, de não falar não, de não proibir aquilo que não quer que o cachorro faça. Então, muitas pessoas acabam deixando muito à vontade. Ou também, por exemplo, pega o cachorro como... coloca... É até ruim eu falar isso aqui, porque tem gente que pode até discordar, mas coloca botinha, sapatinho no cão. O cachorro não precisa disso. Uhum. O cachorro, ele já
veio pronto de fábrica aí da natureza. A natureza é sábia. Mas nem pra andar no sol quando tá muito quente? Não, aí eu já prefiro que não ande no sol. É verdade, é verdade, é verdade. Não é verdade? Uhum. Então, assim, tem algumas atitudes que não são legais. Eu gosto dos meus cães, eu trato como se eu fosse a mãe deles também. Uhum. A mãe do cachorro. Só que se você analisar a mãe do cão na natureza, antes do cão vir para nossa casa, a educação que a mãe dá seria aquela que a gente deveria repetir e continuar. Ah, entendi. Entende? Uhum. Então, aí é que dá para perceber a diferença. Você quer fazer um teste para ver se alguém é mãe do próprio cão mesmo, é mãe de cachorro, adequada para ter aquele cão? O que ela tem que ter? Ela tem que oferecer amor. Tá oferecendo amor? Claro, o dono do cão ele vai oferecer amor. Legal. A mãe do cão também faria isso. Tá oferecendo segurança? Legal. Tá no caminho para ser a mãe de cachorro também, né? Parecido com a mãe. Oferece o melhor alimento? Legal. A mãe também dava o leitinho pro filhote, né? Massa. Dá saúde? Cuida desse cachorro direitinho, como a mãe faria? Cuida, legal. Corrige como a mãe corrigiria? Quando fala de correção, e às vezes até mesmo de uma correção física, as pessoas já ficam um pouco assustadas. Falam, não, correção física não. Uhum. Corrigir assim, não. Por que eu vou fazer isso? Só que não entende que a mãe canina, ela se comunica com o cão e ela educa o cão nos primeiros dias de vida ali, corrigindo também quando o cão faz algo de errado. Lembra que eu falei da consequência positiva e consequência negativa? Uhum. Quando o filhote tem um mau comportamento, a mãe, ela fixa os olhos nele, ela solta um som, ela rosna, e em seguida ela morde o pescoço do cachorrinho e dá uma sacudida. Quem cria cachorro, como eu crio, por exemplo, o meu canil lá no meu espaço fica a uns 50 metros de distância da minha casa. E eu escuto, às vezes, os filhotinhos gritando quando a mãe corrige. Ou seja, essa parte é uma parte que, claro, ninguém gosta de fazer isso. Eu, por exemplo, se eu tivesse que corrigir um cão, não corrijo isso por esporte, por prazer. Mas a gente tem que entender que, às vezes, isso é necessário para poder estabelecer a harmonia dentro de casa, no relacionamento. A mãe dele fez isso muito bem no início. Só que depois nós omitimos essa parte. E talvez esse também seja um dos pontos. Omitir as correções no momento que o cão necessita receber é o que causa danos no relacionamento e o cachorro toca o terror. Uhum. As pessoas têm muita dificuldade nessa parte. Por quê? Por que eu tô falando dessa parte? Porque da parte positiva, de recompensar um bom comportamento, isso é fácil. Eu quero ensinar meu cachorrinho a sentar. De repente ele sentou, dou um petisco pra ele, massa, aprendeu. Coloca o petisquinho pra baixo pra ele deitar, ele vai lá pra baixo, deita, ganha o petisquinho, daqui a pouco ele tá deitando já, tá aprendendo. Uhum. Essa parte é muito simples, mas o problema talvez esteja nisso, na parte que é mais difícil pro ser humano, corrigir quando precisa. Tem que ser mais parecido com a mãe do próprio cão, que era uma mãe mais... sei lá, mas ela usava da agressividade quando precisava, é isso? E aí quando o cachorro chega no ser humano, ele não tem coragem de usar essa agressividade. É como se ele fosse pra casa da avó. Entendi. Aí pode tudo. Entendi. Por isso que começa a comer colchão, destruir tudo, porque é a casa da avó. Casa da avó, a avó não corrige. O pai e a mãe às vezes quer corrigir na frente da avó. O que a avó fala? Não. Não mexe, não. Sim. Deixa o netinho quieto aí. É mais ou menos isso que acontece. Então, às vezes, pelas pessoas não estabelecerem limites pro cão, começa esse monte de problema a acontecer.